Rádio 93 FM. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui é o Henrique. Vem aí, Debate 93 com J.R. Vargas. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 dessa quarta-feira, dia 16 de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui no programa ao CD O Respiradoração da Cristina Mel. Olha o CD da Cristina Mel aí pra você, hein? CD O Respiradoração, ligando 2461-0093. Tem também o DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. DVD Glória em Rio da Fernanda Brum e o CD O Respiradoração da Cristina Mel. De presente pra você que ligar hoje 2461-0093. Você vai estar concorrendo, hein? 2461-0093. Facebook da 93 FM. Hoje no Facebook da 93 FM teremos aqui o CD Nada é Impossível do 4x1. Nada é Impossível do 4x1. Nós temos ali uma foto sensacional. Tem ali uma turma maravilhosa, a Claudinha, a Soraya, o Alex, a Nil e eu, é parte da nossa equipe de produção, a turma maravilhosa que você precisa conhecer. E essa turma tá no Face hoje com a gente aqui, é o nosso post. Sob esse post você pode trazer os seus comentários, as suas opiniões, seus alôs e dizer de onde você tá ouvindo a gente. Hoje o nosso Debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a gente tá aí em plena semana dos professores aqui na Primavera 93. Ontem foi o Dia dos Mestres. Eu sei que você se movimentou, deu parabéns aí àquele mestre que marcou a sua vida. E você ainda tem a oportunidade de continuar homenageando, escrevendo pra gente, debate@radio93.com.br, dizendo aí, eu tenho um professor que marcou a minha vida, marcou a minha história. Conta por que esse professor marcou a sua história. Como a gente já disse aqui, o professor ou a professora da escola, do período infantil, da faculdade, da escola bíblica dominical. Por que você quer homenagear esse professor? Sexta-feira a JR vai ler aqui a sua história no ar e as flores serão enviadas para o seu professor. Por isso, é importante lembrar, tem que mandar pra gente o endereço direitinho do professor ou da professora que você vai homenagear. E o nosso ouvinte manda um e-mail para debate@radio93.com.br. debate@radio93.com.br para participar com a gente. É isso aí. Uma professora especial de música. Teve algum professor de música? Tô até que eu não canto Não, nada, mas instrumento? Ficou faltando. Nunca te colocaram aula de instrumento? Mas não foi bom. Não, entendeu? sim, mas é o Comecei quê? a Qual foi o tentar. instrumento que você Teclado. Teclado. Não deu Não rolou? Não rolou aquela química Não. com teclado? Violão, nunca tentou? Não, tinha até um violão em casa, até que. Não, mas você teve aula? Não. Nunca teve aula. Nunca Flauta tive essa doce? Nada. Teve isso em casa? Tive Flauta doce? em casa, pra brincar. Pra só. brincar. Entendeu? Mas, assim. Agora. Não, vou falar, não, você vai me zoar, vou desligar. Não, vai desligar o quê? Vai pra onde? Não, Você vai desligar o quê? Você tá no celular? Ei, vai desligar, quem desliga o microfone sou eu. Tá na minha mão, o que é? Quero voltar pro É lugar, harpa? posso? Você teve aula de quê? Sanfona? Não, eu ia falar. Gaita. Eu tô usando aqui do jazz, entendeu? Eu lembrei que você falou que. Você teve aula de jazz? Claro. Não falou nada ontem aqui, Você deixou tá todo me mundo zoando? aqui, então, não, claro, você acha que eu ia te zoar? Pelo amor de Deus, até isso, parece que não me imagina. conhece. É,
então. Até parece que não me Que conhece. juízo errado que eu fiz É, com você. que absurdo. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo, todos os dias eu pego um ônibus superlotado, rapaz, na volta pra casa, né? O cansaço das pessoas, assim, é perceptível. E tudo o que querem é sossego. Porém, tem um irmão, esse irmão, ele prega durante todo o trajeto. Ele ainda afirma: quem tiver incomodado que desça, porque eu não vou me calar, eu não tenho medo de morrer. Eu fico numa luta interna terrível, não sei se aprovo ou desaprovo. Eu sei que a Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas qual é o limite entre omissão e respeito? Como saber o momento e a forma certa de falar do amor de Deus? Eu sou Miguel. O Debate 93 volta já. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, na nossa querida Duque de Caxias. Clark Gable, bom dia, tá bom, meu irmãozão? Tudo em paz? Tudo em paz, J.R. Bom Prazer em dia. recebê-lo aqui, viu? Obrigado, é um prazer retornar aqui a esse debate e quero cumprimentar os demais debatedores e os ouvintes dessa programação especial. Maravilha, meu irmão. O Clark, você destacou a frase: sei que a Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo. É isso mesmo. Isso se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Mas parece que, pela observação desse querido ouvinte, está faltando um discernimento, está faltando aí uma avaliação quanto ao momento, quanto à circunstância. Eu creio que Deus realmente, pelo texto, nos leva a pensar que quando houver oportunidade devemos pregar e devemos também criar oportunidade. Mas quanto a distinguir uma coisa e outra, é o Espírito Santo que vai nos dar esse discernimento. Do contrário, a gente estará deixando de pregar a palavra e gerando uma barreira maior do que aquela que já existe para a palavra do Senhor. Então, eventualmente, uma pessoa que esteja utilizando-se desse instrumento ou dessa oportunidade para pregar o evangelho pode estar, no fundo, ao invés de atraindo, afastando. Exatamente, porque falta o bom senso. Eu creio que a palavra de Deus mostra que pregar o evangelho é uma responsabilidade de todo crente. Jesus disse: vão e pregue a palavra. Mas a gente vê ao longo do Novo Testamento exatamente pessoas sendo dirigidas. Por exemplo, em Atos capítulo 8, a Bíblia fala que por onde passavam, os crentes que estavam fugindo da perseguição em Jerusalém pregavam a palavra. Não entra no mérito das circunstâncias. Mas em Atos capítulo 8 também fala que o Espírito Santo orientou Filipe a acompanhar um viajante e a ele pregar a palavra, mas aproveitando da oportunidade. Então, a Bíblia fala lá que o Espírito Santo é que orienta. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, cabe ao crente que quer comunicar a palavra avaliar, pensar, ter o discernimento. Por exemplo, Paulo, quando estava andando lá em Atenas, ficou incomodado com o que estava acontecendo ali, que era o excesso de adoração, mas ele não saiu acusando nem gerando um incômodo. Ele esperou o momento certo para abordar aquela questão da idolatria e foi muito sábio a ponto de ter o resultado favorável. Reverendo Felipe Teres, da Igreja Presbiteriana da Gávea, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Felipe, o que você acha aí sobre esse assunto, a sua opinião? Ainda dentro desse destaque inicial, a Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo, e aí nós estamos com os meios de transporte, em alguns deles é proibido. Já temos essas informações aí, os nossos ouvintes acompanham. Em alguns casos aí é proibido, assim, não pode mesmo. Em outros casos havia um vagão especial, estou me referindo especificamente a trem. Há uma discussão sobre a questão das barcas, mas não há nenhuma determinação com relação à questão dos ônibus, até porque a pessoa entrou, tem ali e tudo mais. Dentro desse aspecto, o que pensa, querido irmão, sobre a questão do tempo e fora de tempo? Bom dia, JR, bom dia, meus amigos debatedores, todo mundo que está nos escutando. Dentro disso que nós já falamos, JR, eu penso o seguinte: eu quero destacar a boa motivação do irmão que está pregando. Acho que isso também é uma coisa muito importante. A intenção é maravilhosa. Queríamos nós termos mais
ter que lutar contra o excesso de pregação, talvez uma pregação inoportuna em relação ao lugar, um pouco de falta de sabedoria, do que às vezes lutar para que as pessoas, num tempo bom, no momento certo, e preguem o evangelho. Acho que a nossa luta maior é para que as pessoas, na verdade, preguem. Quando a gente vê uma situação como essa, é um pouco ponto fora da curva, e a gente fica feliz com a intenção. Quisera eu que a gente tivesse que frear a igreja mais do que botar ela para frente na pregação do evangelho. Mas eu penso, JR, que quando a Bíblia nos fala pra gente pegar a tempo e fora de tempo, além do que o pastor Clark falou, Paulo dá uma razão para que isso aconteça. Por que a gente deve pregar? O que é um tempo oportuno? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que a Bíblia está dizendo? A questão da oportunidade, para a gente não deixar o tempo oportuno e não oportuno, não tem a ver tanto que eu devo pregar na hora do trem, às 6 horas da tarde, mas não deixar de pregar, porque o tempo em que a gente vive é um tempo oportuno ou não, ou seja, um tempo receptivo a ouvir a palavra de Deus ou não. Porque, como ele disse, a gente vive esse tempo hoje, Paulo vivia também naquele tempo, as pessoas hoje não querem suportar a sã doutrina. A gente prega sobre determinados assuntos, as pessoas, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas não suportam isso. Esse tempo, na nossa visão, não é oportuno, porque as pessoas não estão com o coração aberto. Paulo disse, independente disso, se o coração das pessoas está aberto ou não está aberto, se elas estão gostando da mensagem ou não estão gostando, se elas estão se sentindo incomodadas ou não com a mensagem, continue pregando o evangelho. É muito mais nesse contexto do que num contexto de sabedoria que tem a ver com a situação da nossa carta aqui. Que aí eu acho que sim, tem pessoas cansadas, tem pessoas ali exaustas, como você falou, JR, talvez esse movimento possa repelir mais do que atrair. Não foi o pastor Clark que disse. O pastor Clark falou, possa repelir mais do que atrair, pastor, possa trazer muito mais malefícios do que benefícios. Poxa, mas não estão se pregando a palavra de Deus? Sim, está se pregando a palavra de Deus. Num tempo inoportuno que a gente vive hoje, onde as pessoas não querem ouvir, sim, mas aquele momento do descanso, aquele momento ali da volta do trabalho, não seja talvez o mais adequado, falta um pouco de sabedoria. A nossa querida pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, também cantora da MK Music, bom dia, bem-vinda, Flor. Que pensa você sobre esse assunto? Estamos aqui dentro desse aspecto que envolve o pregar a tempo e fora de tempo, uma determinação bíblica, uma orientação para as nossas vidas. Já vimos que no fundo, a nossa luta é exatamente no oposto, é para as pessoas pregarem, que seja a tempo e fora de tempo. A maioria não prega nem no tempo, nem naquele outro tempo, não sei que tempo que vivem as pessoas que não pregam neste ou naquele tempo, mas apesar disso tudo ainda é necessário que haja talvez esse equilíbrio, talvez esse discernimento, talvez essa sabedoria e essa redefinição de estratégia missionária. Que pensa você, querida Flor? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Falando das pessoas que ainda pregam em transporte público, elas estão, eu acredito muito que elas são ainda os poucos que sobraram com aquele desejo ardente de pregar o evangelho, de obedecer o ídolo de Jesus, que isso está escasso nos dias de hoje, porque as pessoas viviam tão ocupadas com tantas coisas a fazer, estão esquecendo de evangelizar. Mas nessa questão do transporte público, evangelizar não quer dizer diretamente você entrar dentro de um transporte público, começar a gritar, a falar. Você pode evangelizar entregando um folheto. É uma forma eficiente também de evangelizar. Você pode entrar no transporte público e distribuir um folheto com uma mensagem bíblica para que as pessoas no trajeto possam ler, possam meditar naquilo que estão lendo. Eu acho que funcionaria muito mais, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas andam tão cansadas, tão atribuladas, que quando isso ocorre no transporte público, o efeito é muito negativo, é muito mais negativo do que positivo. E nós, como igreja,
mesmo com poucas pessoas, com a diminuição de evangelização, de pessoas querendo ganhar almas, nós estamos nos posicionando e já estamos incomodando bastante. As cruzadas estão voltando, os evangelismos nas ruas estão voltando, e eu acho que a melhor estratégia em transporte público é a panfletagem, é a entrega de folhetos. Pois não, Reverendo Felipe. E você falou, pastor, inclusive sobre uma estratégia que eu achei bem interessante. Não só a questão do folheto, mas pegar o sentimento que muitas pessoas têm na volta, às vezes, de um dia cansado. A questão da ansiedade, ou a questão desse próprio cansaço, um cansaço espiritual, uma falta de sentido da vida, de objetivo, que muitas vezes elas voltam assim. Então a questão da estratégia é perceber qual é a necessidade daquele momento que talvez a pessoa tenha, e ela precisa, às vezes, de silêncio, de reflexão, e com que a palavra de Deus diz a esse respeito. E a gente juntando essas duas coisas, e de um jeito certo, a gente vai ser muito mais, acredito eu, eficaz e colaborador com o Espírito Santo, e com a obra, e com a fama da igreja, a boa fama da igreja, do que talvez esse tipo de gritaria, que, mais uma vez eu reforço, não acho que há má intenção nenhuma por parte do pregador, mas que acaba trazendo resultados não tão positivos como a gente gostaria. Mas há uma questão aí que a gente tem que colocar, é o seguinte: qual é a ideia de pregar a palavra? Porque a pregação formal, aquela que acontece no templo, no lugar em que as pessoas se reúnem, aquele público que está ali sentado é a audiência. Então o pregador tem a atenção de todos voltada para ele. Já num ambiente ou no meio de transporte, aquele público não é a audiência do pregador. Se ele tentar cativar ou prender a atenção ou pregar a despeito da desatenção do público ali, vai gerar um desconforto, como até o próprio crente, irmão em Cristo, fica incomodado. Então acho que tem que pensar qual é a melhor maneira de pregar a palavra naquele ambiente, naquele lugar onde as pessoas estão procurando, voltando principalmente do trabalho para casa. Então muitas vezes a pregação não é nem tanto pela palavra, não é tanto pelo pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e explicar um texto bíblico, mas no momento oportuno, aquele que está do seu lado ali, o carona, o amigo de trânsito, ou então uma circunstância que ocorra no trânsito, assim aquele crente pode dar um testemunho muito mais eficaz do que cobrar a atenção das pessoas de maneira formal, pregando a palavra. Tudo bem, deixa eu só entender isso aí para a gente poder esclarecer para os nossos amados ouvintes a questão de uma adequação de forma em razão do espaço ser um espaço diferente. Então vamos imaginar que estamos no hospital e temos uma maneira de pregar o evangelho no hospital. A maneira, na maioria dos casos, né? A maneira mais silenciosa, uma maneira mais cordial, uma maneira mais intimista. Você não chega no hospital, você não pode nem buzinar no hospital, na porta do hospital. Como é que você vai chegar com um instrumental? Aí não, trouxe aqui meu instrumento, uma bateria, tô aqui com a sanfona, entendeu? Quer dizer, você não pode ter esse tipo de... Então tem que ter uma adequação. Se a evangelização é no hospital, é numa enfermaria, você tem uma abordagem. Se é dentro de um quarto, é uma outra abordagem. Então você tem abordagens diferentes. Tem lugar que você não pode nem entrar. Então, que é proibida a sua entrada para que você não produza prejuízo para o paciente. Se você tem um trabalho evangelístico dentro de um presídio, você tem uma outra forma, a metodologia é completamente diferente. Se é numa escola, é uma coisa, se é na universidade, já é uma outra coisa. Se é num ônibus, então nós temos aí umas adequações. Vocês estão compartilhando, por exemplo, a questão de folhetos evangelísticos, que é uma estratégia. A evangelizar quem está ao seu lado, talvez seja uma estratégia. Eu conheci uma estratégia de evangelização fantástica, já utilizei algumas vezes, que é a estratégia da fila. Então senta na fila e conversa com a pessoa que está ao lado, aí você vai andando. Quando chegar lá na sua hora, você volta pro final da fila e começa outra vez, tá certo? Aí você vai indo, vai vindo, vai indo, vai vindo. Às vezes a pessoa pode, num ônibus, sentar do lado de uma pessoa, compartilhar o evangelho, levanta sempre do outro e tal, e vai para cá e dá a volta, caso tenha essa possibilidade. Mas a questão é que a gente aprende isso. Alguém nos ensinou isso aí. Pode ser que alguém que esteja hoje pregando tenha sido ele mesmo alcançado por alguém dentro do ônibus. Ou seja, não podemos dizer que não funciona de jeito algum, porque Deus é absolutamente livre para agir.
O que vocês, eu estou entendendo, que vocês estão ponderando é se é conveniente, se é adequado, se não existe uma outra forma, dentro da perspectiva do espaço onde nós estamos e dos dias atuais, onde as pessoas estão cada vez mais impacientes, não é? Mais, enfim, nervosas mesmo, não é não? Existe uma questão que a gente tem que lembrar aqui, é que a legislação tem mudado, acompanhando as mudanças do tempo. No passado, embora vivamos num país democrático, as leis eram mais flexíveis, ou a presença das igrejas nos espaços públicos eram menos rigorosas, em termos de cumprir as leis. Hoje não. Hoje a legislação está muito mais protegendo aquele que faz uso do espaço público. Então a igreja, seja ela a organização ou uma pessoa, não pode desrespeitar a legislação, principalmente do espaço público. Eu trabalho na minha igreja, temos um trabalho de capelania no hospital infantil. E, por incrível que pareça, os que ali estavam antes de nós foram convidados a se retirar porque desrespeitavam as regras, o espaço público ali e até o atendimento ao paciente. Então, esse irmão que pretenda evangelizar nos espaços públicos tem que respeitar. É muito mais o evangelismo pessoal, direto, do que aquela questão de chamar a atenção de todos. E até, pastor, para a gente manter a porta aberta para a pregação do evangelho, né? Porque se a gente começa o povo evangélico começa a invadir esse bem intencionado, mas começa a invadir todos esses espaços públicos, né, que as leis vão surgindo para que a gente possa refrear, como acontece, por exemplo, na Europa, que se a gente olhar um pouquinho para frente é o nosso futuro. Não dá para chegar em qualquer praça lá, isso é experiência de amigos missionários cristãos, ligar uma caixa de som, fazer uma peça e pregar o evangelho. E aí a questão não está necessariamente ligada à religião. Um partido político não poderia fazer isso, uma igreja não poderia fazer isso, qualquer outra entidade, um clube, seja lá, não poderia fazer isso, porque estão ali percebendo que se deixar aberto, as pessoas acabam abusando e incomodando as pessoas que não querem participar dali. Agora, qual é o limite entre a omissão, aquela pessoa que se cala, que foge, que se esquiva, e o respeito ao próximo? É o seu destaque, né, Felipe? É o meu destaque, JR, porque eu creio mais uma vez, por isso que eu tenho batido toda vez que tenho falado aqui nessa tecla da boa intenção. Eu acho que a pessoa que prega no trem, ela não quer ser vista como uma pessoa omissa na pregação do evangelho. E louvo, mais 1000 vezes louvo a Deus por isso, porque como disse lá aqui no início, que quisera eu que todas as nossas igrejas estivessem com pessoas preocupadas com a omissão em pregar o evangelho. Mas a questão do respeito é você como ter a sabedoria de Deus de ao mesmo tempo não se calar e ao mesmo tempo não incomodar, não o coração, mas o espaço, porque o coração, a palavra de Deus, nós já sabemos que isso naturalmente incomoda. É aquela mesma história, as pessoas às vezes dizem assim, olha, eu sou contra, e eu não estou dizendo que eu sou a favor não, tá? Mas eu estou dizendo, eu sou contra dar esmola para as pessoas, porque eu acho que isso acaba perpetuando a pobreza, fazendo uma indústria. Ok, beleza. Então você não concorda com esse tipo de estratégia, não há nada de errado você concordar ou não concordar. Mas o que você faz pelas pessoas mais carentes? Nada. Então, peraí. Então existe uma coisa que você não concorda, e não tem problema nisso, mas em compensação você é omisso porque não concorda com essa estratégia, não faz nenhuma. Então se você não concorda com a pregação do trem, beleza, você não faz nenhum tipo na sua rua, um evangelismo pessoal, um evangelismo virtual, um evangelismo de culto, um evangelismo de capelania, nenhum. Então, assim, a questão do respeito está em entender o lugar, mas saber que eu todo tempo tenho que ser me achado com uma pessoa que prega o evangelho em todo tempo, quer oportuno ou não, mas com respeito e adequação ao lugar. Concordam, companheiros? Olha, eu concordo plenamente que a igreja não deve se omitir. A gente está vivendo excessos. A Europa é um exemplo em termos de proteção do indivíduo com respeito a não ser incomodado. É o extremo. A coisa lá está tão esquisita que você não... É proibido pregar o evangelho praticamente em espaço público. Esse é um extremo. E a igreja não pode deixar que essa situação acabe comprometendo o evangelho. Então, no Brasil em particular,
Nós temos que buscar estratégias, e hoje a criatividade é que está sendo muito bem explorada na melhor maneira de pregar o evangelho. Tem um ditado que eu acho o slogan da MPC, no compasso do tempo, ancorado na rocha. Então a igreja tem que acompanhar as mudanças e ver qual é a melhor maneira de alcançar as pessoas. Um exemplo de pregar em espaço público, né? Eu até citei lá do Filipe e o eunuco. O Espírito Santo o levou a abordar aquele homem que seguiu viagem, convertido e foi batizado. Um exemplo que recentemente eu ouvi de um rapaz lá de São José dos Campos. Ele mora num condomínio, um casal brigou a ponto da polícia ser chamada. Quando a polícia foi lá resolver a questão, esse rapaz crente ficou incomodado. Como abordar esse casal nessa situação? E aí, isso que ele fez, estratégia de Deus. Ele montou lá, ele fez um pudim e deu de presente pro rapaz. Olha, eu não chamei a polícia, mas eu vi que você está com problema e eu aqui vim te trazer esse negócio, esse pudim. E através do pudim, ele foi buscar a forma do pudim, evangelizou o rapaz, evangelizou a esposa dele e agora são membros da igreja. Então são estratégias que Deus dá para você pregar o evangelho. É muito mais o evangelismo pessoal no espaço público, a não ser aquele quando a instituição, o governo autoriza, que é o evangelismo de praça, a pantomima, que é a cantata, etc. Agora, a questão individual, você no espaço público é o crente sob a direção de Deus para pensar na melhor estratégia de alcançar aquela pessoa. A nossa ouvinte aqui de Guaratiba dizendo o seguinte: olha, eu acho que devemos pregar sim, mas sem extrapolar os limites e sem exageros, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte agora por e-mail dizendo: JR, eu acho que nós devemos evangelizar sim, viu? Mas tudo tem que ser feito com a direção de Deus, muito equilíbrio e sabedoria, sem exagerar. Deus já falou comigo dentro do trem, enquanto ia trabalhar através de um ato de evangelização. Compartilha a nossa ouvinte Vanessa. Obrigado, querida. Outra ouvinte dizendo: sempre aprendi que devemos pregar com as atitudes, a vida, e isso eu consigo. Já evangelizar, eu sou péssima. Não suporto ser chata, pois quando me converti, ninguém foi chato comigo. Minha amiga apenas me chamou para visitar a igreja e no momento de dor eu fui sozinha. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes, compartilhando aqui a sua história e a sua opinião sobre esse assunto. Outro ouvindo da Chatuba: meu esposo, quando está evangelizando, ele se aproxima, ele puxa o assunto sobre a vida, sobre o futuro. Aí ele sente que a pessoa está à vontade e se interessando com a conversa. Aí ele entra com a palavra e o plano de salvação. Eu acho uma forma muito bonita e respeitosa de falar de Jesus. Acho que tem que ter a aprovação da pessoa, é o que pensam dos nossos queridos e amados ouvintes. E você, ouvinte amado, o que você pensa sobre esse assunto? Qual o seu posicionamento? Se temos a oportunidade, vamos mandar bala, vamos chegar junto, pregar, a pessoa reclamar, deixa reclamar, chia de um lado, chia de outro. Na Europa não pode hoje, no Brasil pode? Então vamos aproveitar enquanto é dia. O que você acha sobre esse assunto? Quero a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Sinceramente, você sente vergonha de pregar o evangelho para quem você não conhece? 85% dos nossos ouvintes responderam que não sentem, mas 15% afirmam aí sinceramente que tem vergonha sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, pra gente pensar. O que você acha sobre esse assunto aí? Tem vergonha, não tem? E uma coisa é timidez. A pessoa, eu sou tímido, eu não falo em público. A pessoa não consegue falar em público. Em qualquer lugar não trava. A outra coisa é a pessoa que não quer falar de Jesus. Se fosse para falar sobre o time de futebol, falaria, a novela falaria, Black Blocs falaria, manifestação falaria, contra o governo falaria, mas sobre Jesus não falaria. E aí, hein? A Baixada tá ligada na melhor. 93. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Esta é a semana dos professores, é a semana do professor, da professora aqui no nosso Debate 93, da Primavera 93, e você pode homenagear aquele professor especial, aquela professora abençoada na sua vida, da escola, daquela aula de música, daquela aula de jazz, daquela aula
Aqui você fez aula de quê? De quê? Culinária, você pode ter feito, corte, costura, bordado, computação, mais o que, gente? Aula de motorista, né? De línguas, enfim, escola, enfim, sei lá o que for, a escola bíblica, você pode homenagear durante essa semana. Mande pra gente o e-mail para o debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. E aí, gente, é o seguinte, você vai escrever, vai justificar, vai homenagear a professora ou professor. A homenagem mais linda, mais especial aqui será escolhida pela nossa equipe e nós vamos ter o privilégio de ler aqui na sexta-feira e mandar para esta pessoa que você está homenageando um lindo buquê de flores como um presente para esta pessoa. A 93 FM manda, a 93 FM compra, paga, envia, mas o nome que vai aparecer lá é o seu, com essa história linda. Então tem que mandar um endereço bonitinho para que a gente possa entregar com tranquilidade, sem nenhum estresse. Vai ser bom demais ter você com a gente aqui em mais essa superação da 93 FM. Eu curto essa estação, da rádio que conquistou meu coração. Olha, a partir de você pode participar com a gente também, ligando 24610093 e através do nosso e-mail, através do nosso Face, através do Twitter. Sempre bom demais ter você aqui com a gente no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Olha, gente, qual a diferença entre uma pessoa que é tímida, ela não consegue falar em público, e uma pessoa que aí não, ela tem vergonha de dizer que ela é cristã. Aí é um encrenque, hein? E aí? Eu lembro que quando eu era adolescente, JR, o meu pastor de adolescentes, que foi meu professor, que na época eu chamava ele de tio JR. E hoje é o JR, né? Que me acompanhou e me ensinou. Enquanto você falava, eu lembrava que você já falava isso pra gente quando eu era adolescente. De que existe uma grande diferença entre a vergonha do evangelho e a timidez de falar. Realmente, pra você, às vezes até pra mim, chegar e falar com uma pessoa sobre qualquer assunto, do nada puxar, rola um friozinho na barriga. E aí não tem nada a ver com a vergonha do que eu creio, mas de você abordar uma pessoa para falar, seja de futebol, seja do governo, seja de música, seja de rádio, ou seja do evangelho. O problema tá quando a pessoa, ela, na sua conversa, ela vê as oportunidades, vê ali o momento de falar, mas ela não quer queimar o filme dela dizendo que ela é cristã. Né? Porque, eu não quero ser confundido com uma pessoa fanática, vão pensar que eu sou da igreja, vão pensar que eu sou careta, eu não gosto disso. E aí, meu querido, não tem a ver com a timidez de falar, mas tem a ver com a vergonha que você tem de pertencer ao povo mais feliz da terra. E aí a Bíblia, de fato, condena esse assunto. Eu acho que a timidez tem a ver com a insegurança, a pessoa que talvez não tenha convicção, ou ela não consegue fundamentar a sua posição com respeito ao evangelho. Quanto a isso, ela precisa conhecer a palavra de Deus, principalmente nas questões básicas da fé. Agora, com respeito à responsabilidade para com aquela pessoa que está próxima dela. Talvez esse irmão que é tão, digamos, assintoso na pregação dentro do ônibus se sinta cobrado por Ezequiel capítulo 3, né? O Atalaia, olha, Deus vai cobrar o sangue dele sobre... Ou então pro Joel 2. Exatamente, então talvez ele se sinta responsável e aí não tem que pregar de qualquer modo, e aí acaba passando dos limites. Mas a Bíblia coloca, e eu creio que é essa a orientação de Deus para você ser sim responsável por aquela pessoa que está perto de você para pregar o evangelho. Mas volto a insistir, é o Espírito Santo que vai dar a você discernimento, a estratégia, como você vai chegar, é o caminho. Eu sempre temo pela oportunidade que não se vai ter mais. Exato. É uma coisa que sempre me ocorre, é o seguinte: será que eu vou ter outra chance de encontrar? Será que essa pessoa não está precisando de ouvir uma palavra? Será que aquilo que já está conectado com Deus, né? Deus está te dizendo, olha, vem um texto bíblico à mente, uma palavra, sabe? Eu acho que à medida em que mudou-se um pouquinho, você estava falando de vergonha e timidez de falar,
Vergonha é uma coisa, timidez é outra totalmente diferente. Tem pessoas que são tímidas, realmente têm dificuldade de abordagem. Outras têm vergonha. Essas que têm vergonha, me desculpem, não são convertidas de fato e de verdade. Precisam se converter de verdade, porque tem vergonha de assumir, né, que vai morar no céu. Aí é brincadeira. Mas aí ela não tem, ela só tem vergonha de falar, né? De falar isso para os outros. É esse ponto, Flor. Esse ponto é quando o ouvinte, quando a Bíblia diz: eu não me envergonho do evangelho, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para remissão, para perdoar, sabe? Você vê que parece que a pessoa enche o peito para falar, eu não me envergonho. Por que as pessoas se envergonham? Tem pessoas que têm tanta vergonha que até o comportamento dela continua sendo de ímpio, para não mostrar para as pessoas que ela se converteu, que ela agora é uma nova criatura. Tem que ver o limite dessa vergonha aí. E voltando lá ao caso do ônibus, né? Nós temos que ter cuidado para não ser colocado uma mordaça na gente, no povo de Deus. A gente entra nos trens, tem lá um grupinho tocando pagode, mas também vejo grupos tocando hinos evangélicos, e eu acho isso muito, muito bacana. Mas nós temos que fazer isso com muito cuidado, com muita inteligência, com muita sabedoria, porque nós somos um povo inteligente, temos sabedoria de Deus. Além da sabedoria humana, nós temos a sabedoria de Deus, para que isso também não sirva de argumento para que calem a nossa voz. Porque à medida em que eu acho que eu vou continuar nesse ponto, a melhor maneira de se falar no ônibus é o folheto, e à medida que você vai entregar o folheto, você já vai dizer: Jesus te ama. A pessoa que está se sentindo rejeitada, jogada fora, só nessa palavra, na entregada do folheto, Jesus te ama, ela vai tocar, ela vai falar: alguém me ama. Esse moço falou que alguém me ama, então alguém se importa comigo. E a palavra do folheto também tem que ser, né, para evangelização. Para que uma palavra simples, para que as pessoas possam entender aquilo que elas estão lendo, objetiva. Porque imagine a loucura que seria nós temos o direito é igual para todo mundo. O crente entra gritando dentro do trem, entra o espírita gritando a sua, né, o seu pensamento, a sua ideia dentro do trem. Entra, aí o católico vai virar uma bandeira política também, qualquer tipo de bandeira, seja religiosa ou não. É uma loucura, porque nós temos direito, os outros também têm. Nós temos que ver também o direito dos outros. Dentro desse aspecto, às vezes a pessoa está indo para um lugar, está com o coração aflito, e Deus levanta alguém para deixar uma palavra, para trazer uma mensagem, e esta palavra, que não é daquele que fala, mas é uma palavra de Deus, tem o poder de transformar uma situação e também a vida de uma pessoa completamente. Não é verdade, Rose? Oi, JR. Tudo bem, querida? Deus te abençoe. Oi. Amém, obrigada. Não é isso, Rose? É isso mesmo. Como é que foi? Eu estava no ponto do ônibus, né? Eu estava muito triste, estava desempregada. Aí eu tinha arrumado uma semana assim para mim cobrir férias. Férias não, uma licença médica de uma pessoa, né? É uma amiga minha que arrumou para mim. Aí só que a moça estava gostando de mim, a moça de onde eu trabalhava. Aí essa outra ia ser mandada embora. Aí a moça falou que ia ficar comigo. E essa minha amiga, que eu achava que era amiga, ela, quando ela viu que a moça estava gostando de mim, ela começou a implicar comigo. Aí teve um dia que eu não aguentei mais. Aí eu falei que eu não ia nem esperar, faltava um dia ainda para completar a semana. Aí eu falei que eu não ia mais. Aí saí de lá triste e falei assim: poxa, meu Deus, porque tudo tá dando errado para mim. Nada dá certo. E tava no ponto, fazendo um resumo da minha vida. Aí o sinal fechou, um táxi parou. E o taxista virou pra mim, tinha eu e uma moça no ponto. Mas ele olhava pra mim e falava assim: só Jesus pode tirar essa angústia do seu coração. Ele falou tanta coisa pra mim que quanto mais ele falava, mais eu chorava. Aí o sinal abriu, ele foi embora. Parecia que ele sabia tudo da minha vida, tudo que eu tava passando. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha filha, ela falou: mãe, não foi não foi o taxista que falou com você, foi Deus. É daquilo que a gente chama assim. Eu lembro, eu choro. Daquilo que a gente chama assim, do nada apareceu, né? É a expressão que a gente utiliza. Tudo que eu tava passando.
chorando. Só que ele nunca me viu, nem eu nunca vi aquele homem. Essa palavra, ela foi transformadora para aquele instante. Você chega em casa, sua filha diz que foi Deus. Olha, mãe, não foi ele, foi Deus. A palavra é de Deus para sua vida. Isso se tornou tão importante que hoje, depois de algum tempo que você viveu essa experiência, você ainda se emociona, você ainda chora quando você lembra. Muito bom. Às vezes eu tô em casa assim, eu lembro, eu começo a chorar. Rose, são essas ações sobre as quais nós estamos conversando aqui, que eventualmente são equilibradas e tal, e que uma pessoa tem uma designação divina, uma determinação de Deus para chegar a isso, compartilha essa palavra, uma palavra bíblica, uma palavra de vida, uma palavra que abençoa, e que tem a palavra o poder de transformar. Não o indivíduo tem, nem a palavra dele, nem mesmo a experiência dele pode. Mas a palavra de Deus é que tem esse poder transformador tão extraordinário, e você é mais uma testemunha disso. Rose, muito obrigado, minha querida, que Deus te abençoe e use a sua vida como instrumento para abençoar outras vidas, como Deus usou a vida daquele taxista para abençoar a sua vida. Tá bom. Deus te abençoe, minha irmãzinha, fica com Jesus. Essa experiência, companheiros, ela ilustra um pouco dessas oportunidades, e ela traz pra gente um entendimento de que, olha, existem situações onde Deus pode conduzir uma pessoa a falar. Você imagina, um taxista para num ponto de ônibus e traz uma palavra para alguém e toca o barco, sinal, fechou o sinal, deixou a palavra, semeou, o semeador semeia a palavra, semeou, foi-se embora, a obra do Espírito Santo. Verdadeiro pregar a tempo e fora de tempo. Ele pregou no momento de trabalho dele, aproveitou uma oportunidade, porque todas as oportunidades devem ser aproveitadas por nós temos que aproveitar todas as nossas oportunidades para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de vida às pessoas, e foi isso que ele fez. Ele não perdeu a oportunidade, foi no alvo certo, se direcionou a uma pessoa, e olha aí o resultado. Então, isso é pregar o evangelho com direcionamento, e fora de tempo é fora de tempo. Não precisa inventar muita coisa, porque Deus é simples, o evangelho é simples, e nós muitas vezes que confundimos as coisas e complicamos. Eu acho que uma coisa interessante aqui sobre esse e-mail que foi mandado, eu quero dar uma palavra para os dois, para aquele crente empolgado que não vê limites para a sua pregação, e aquele crente incomodado com a pregação, digamos assim, inadequada. O evangelho incomoda. O evangelho incomoda em qualquer lugar. A legislação municipal cria barreiras para qualquer evento nas praças, nas ruas. É uma dificuldade para você aprovar a liberação de uma rua, de uma praça para um evento evangélico. Mas quanto ao não evangélico, a coisa fica mais fluente. A lei do silêncio prejudica a pregação do evangelho depois das 10 da noite. Porém, as outras organizações ou grupos nem se preocupam com isso. Então, o evangelho já incomoda. Por isso, a minha palavra para aquele crente que quer pregar a tempo e fora de tempo, mas de forma inadequada. Ele precisa pensar mais na pregação pessoal, evangelismo pessoal, a estratégia que Deus coloca no coração dele. E o crente incomodado tem que acordar para a vida, porque Deus está dando oportunidade para ele pregar o evangelho toda vez que ele pegar aquele ônibus. Toda vez que ele entrar num lugar, estiver próximo de pessoas, Deus está dando oportunidade para ele. Então, ele, em vez de ele se frear por causa do incomodado ou daquele que prega a palavra de forma inadequada, ele tem, Deus me dê uma oportunidade e sensibilidade para pregar a palavra da melhor maneira possível. Aqui mesmo, nesse meio, há uma frase aqui que me incomoda muito. Quem estiver incomodado, que desça. Não é a postura de um homem, de uma mulher de Deus, ser ofensivo com as pessoas, porque nós pregamos o amor. Então nós temos que chamar a atenção pelo amor que nós temos a vidas. Esse homem ou mulher, não sei, já entra dentro do ônibus de forma ofensiva. Ele já, numa frase, está mostrando que não está muito preocupado com o que as pessoas sintam ou deixam de sentir. Então ele já quebra tudo que ele foi ali fazer. Parece uma obrigação, né? Ele parece estar cumprindo uma obrigação. O evangelho de Jesus, vai falar de amor, de salvação, e já falando essa frase, o incomodado que desça, eu não vou calar a boca, não vou me incomodar.
Pastor, me parece uma coisa assim, fica mais dramático e por isso mais espiritual. E isso eu tô falando até de maneira errada, né? Mais dramático, fica mais espiritual. Então, eu tô aqui, os incomodados que se mudem porque eu vou obedecer a Deus, quer você goste ou não. Então, parece que quanto mais oposição, nesse sentido, mais a pessoa está debaixo da bênção e da graça de Deus. Que é um equívoco. Que é um equívoco, perfeito, que é um equívoco. Que, na verdade, esse tipo, não é o incômodo que ele está trazendo, não é o incômodo da palavra. É o incômodo do volume, é o incômodo do momento. O desrespeito do desrespeito do momento. E aí isso está errado. O incômodo que a gente quer trazer é o incômodo que a palavra tem quando confronta a alma humana, e não do volume da nossa voz, por exemplo. E às vezes a pessoa, como disse, ela tá dentro do ônibus e está sentada ao lado de alguém, e Deus mostra, Deus traz ao coração do cristão, dizer assim, olha pro lado, deixa essa palavra. E a gente não tem noção do poder que tem a palavra, e talvez por isso algumas pessoas se omitam e se escondam e enfim, se camuflem de alguma forma, mas não foi o que aconteceu com a Ana. Ana, como é que foi a sua experiência, Ana? Foi muito boa a experiência com a Ana, o telefone é que não tá bom, pode ir. Vai lá e liga pra Ana que eu quero ouvir a história dela. Enquanto você liga pra Ana, quero dizer o seguinte, o ouvinte dizendo, eu não tenho vergonha de pregar para desconhecido, mas eu procuro respeitar os limites e o momento de pregar para não incomodar, porque às vezes pode ter o efeito contrário. Outro ouvinte dizendo aqui, pior são os irmãozinhos que ouvem rádio em altos brados com louvores, estão ouvindo e cantando. Se esquecem que cometem infração com sanções previstas em lei. Eu sinto muita tristeza quando vejo a falta de entendimento do nosso povo, é o que diz um dos nossos queridos ouvintes. Ô, Ana! Alô? Ana, Deus te abençoe, minha irmãzinha, tudo bem? Irmão. Deus te abençoe também esse trabalho tão lindo, o debate que vocês realizam, que é uma bênção nas nossas vidas. Graças a Deus, minha irmã, glória a Deus. Ana, você estava no ônibus, aí você sentiu que o rapaz ao lado estava muito angustiado. Eu estava sentada no ônibus, sentou um rapaz ao meu lado, ele muito angustiado. Eu fiquei olhando e Deus me incomodou que eu devia falar com ele. Aí eu comecei a conversar com ele, pedi primeiramente a ele, licença, posso falar com você, meu filho? Aí ele disse que podia, e começou a chorar. Então disse que ele estava vindo, ele é armador de móveis, e ele estava vindo do trabalho, tinha sido despedido, porque ele foi armar um móvel na casa de gente muito rica e tinha sido acusado de roubo das joias dessa casa. E que ele não tinha feito aquilo. E que ele ia suicidar-se. Aí eu fiquei muito nervosa, pedindo a Deus sabedoria para me falar com ele. Aí comecei a conversar e falei para ele que ele devia confiar em Deus, que se Deus conhecia o coração dele, se ele nada tinha feito, que Deus ia ajudá-lo, que ia honrá-lo. E falei para ele que eu ia orar por ele também naquele momento. Ele falou para mim que ele era desviado, ele estava desviado dos caminhos do Senhor e que ele ia suicidar-se. Eu falei, já que você conhece a palavra de Deus, você sabe que o suicida não tem salvação. Aí ele chorou muito, conversei com ele, orei com ele, falei para ele que tem que procurar essa ajuda, então ele disse que ia procurar ajuda na igreja que ele também tinha já pertencido, estava desviado. E ali eu pude orar com aquele rapaz, chorei junto com ele no olho. E isso eu não me esqueço, porque foi uma experiência que eu vivi, da gente ouvir o incômodo do Espírito Santo, que a gente tem que falar com a pessoa que está ao nosso lado. Esse me parece, Ana, ser exatamente um dos pontos chaves aqui, que é a gente estar conectado com Deus, e o Espírito Santo de Deus nos fala, inclusive nos fala o que falar, não apenas para falar, né? Às vezes a gente tem aquelas perguntas chaves, né? Que a pessoa, às vezes é um treinamento, eu acho muito interessante o treinamento para evangelização, parece que todas as pessoas são robôs, você começa assim, depois você fala isso, e a coisa é dinâmica, todo mundo tem ideias diferentes, momento diferente, hora diferente, e Deus te deu uma palavra sobre a questão da vida dele, e você pôde compartilhar com ele o evangelho que é libertador. O camarada estava desviado, volta para Cristo, ou seja, isso tudo numa experiência dentro de um ônibus. Ana, eu quero agradecê-la pelo depoimento, quero te encorajar a continuar antenada, conectada com o Senhor,
porque Deus tem palavras a serem ministradas através das nossas vidas ao coração de muita gente que às vezes está sentada ao nosso lado, né, Ana? Amém. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique na paz. Vocês, que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, querida. Eu estava indo a uma cidade, a Imperatriz, nós estávamos no avião com uma equipe, e quando chegamos ao local, e na hora da saída dos passageiros, saiu uma moça muito irada, ela estava transtornada, super transtornada, falando muito com as pessoas que estavam do lado dela, e eu fui ao banheiro e essa moça estava lá ao banheiro e ela chorando ao banheiro, e eu fui conversar com ela estava chorando, eu falei, querida, você precisa de ajuda? Ela disse, eu estou muito nervosa, e ela começou a falar e ela disse, não, porque dentro do avião que eu vim agora, você veio também nesse voo? Eu falei, vim. E ela estava super nervosa. Dentro do avião, o moço que sentou do meu lado era evangélico. Ela disse, era crente. E ele me deixou nervosa. Eu falei, mas por que ele te deixou nervosa? Que ele olhou pra mim e disse assim, a senhora é crente? Eu disse pra ele que não. Ele disse, se esse avião cair agora, a senhora vai pro inferno. E ele foi o tempo inteiro dizendo que se o avião caísse, eu ia pro inferno. Se eu morresse naquela hora ali. E eu falei, moço, eu não vou morrer. Eu já tenho medo, pavor de andar de avião. E o homem falando, se o avião cair, porque eu tenho a minha vida preparada, eu vou pro céu. Ele me deixou nervosa. Olha. Eu abracei aquela moça, falei, senhora, desculpe, ele não fez por mal, ele estava preocupado na salvação da sua alma, só que ele te abordou de uma forma errada, com a palavra errada. E aí eu falei de Jesus para aquela moça, eu disse, eu também sou evangélica, e Jesus, ele tem um carinho enorme pela tua vida, nos perdoe. Eu pedi perdão por aquele homem ter feito aquilo, e ela me abraçou, e no final ela terminou, eu terminei convidando ela a ir a uma igreja evangélica. Ela disse, olha, você me desculpe o meu nervosismo, mas é porque ele só falava em morte, em inferno, e não me deixava dormir. Eu virei pra janela pra ele me deixar em paz, ele me cutucava e dizia, moça, a senhora tem que aceitar Jesus, Jesus não me colocou aqui do seu lado à toa. E ela não tinha pra onde ir, né, só que eu não queria aceitar Jesus. Então, pontos diferentes. Às vezes é exatamente isso. Vocês compartilharam sobre boas intenções, e a gente precisa entender sobre boas motivações. A intenção pode ser boa, motivação pode ser excelente, mas o que é que leva alguém a pregar o evangelho? Leva alguém a pregar o evangelho o fato de ter experimentado, vivido este evangelho, essa palavra nova. Então esse é um primeiro passo importantíssimo. A pessoa que falou para mim do evangelho de uma forma, não quer dizer que eu tenha que reprisar isso, que eu tenha que repetir a mesma forma. Não existem formas diferentes hoje. A Bíblia me encoraja a pregar a palavra. Eu preciso pregar a palavra. O que transforma as pessoas é a palavra. Algumas pessoas gostam de pregar muitas coisas que não tem a ver com a palavra especificamente. A tortura também é uma coisa complicada. No avião, pessoa que tem medo de avião, esse papo é mais tortura do que evangelização, mas é necessário que a gente tenha habilidades desenvolvidas na presença de Deus. Vamos pregar o evangelho com essa sabedoria que vem do alto, com aquela palavra que vem de Deus, que é uma palavra transformadora, que vai produzir e gerar vida no coração dos outros. Algum acréscimo, queridos companheiros, para a gente fechar? JR, uma coisa que eu acho interessante, nós que estamos aqui na rádio, quem está nos ouvindo em qualquer lugar sabe que para que ouça, há uma comunicação. Quando passamos por um túnel, a comunicação fica prejudicada. Eu creio que o problema maior é do crente com Deus, a vida dele com Deus. O crente não pode, esse crente que fica incomodado dentro do ônibus, porque o outro está lá pregando, parece que ele não está preocupado com aqueles que estão dentro do ônibus, que talvez na sua maioria não sejam crentes. Então, não importa se é ônibus, se é barca, se é trem, se é avião, o crente que está conectado em comunhão plena com Deus há de ser tocado pelo Espírito Santo para chegar ao coração daquele que está perto dele que não seja crente. É muito mais fácil, ou melhor, o crente tem que estar muito mais preocupado em ganhar uma pessoa para Cristo estar do seu lado, do que tentar ganhar todos e não ganhar ninguém. Então, acho que esse é o ponto que estão. A vida com Deus, para que o Espírito Santo conduza na melhor estratégia de ganhar aqueles que estão perto. Eu queria também, nesse último acréscimo aqui, deixar a questão do poder que você enfatizou aqui. As nossas ouvintes que ligaram aí, ouviram quanto o evangelho, mostraram pra gente quanto o evangelho faz diferença. E às vezes, por detrás da nossa timidez ou da nossa vergonha,
tá uma falta de fé de que de fato o evangelho tem poder de mudar uma vida de uma pessoa e de uma hora para outra também. Às vezes é uma questão processual, às vezes de uma hora da outra. Então, para que isso impulsione a nossa pregação de maneira sábia, direcionada, guiada pelo Espírito Santo, mas a gente não deixar de acreditar que aquela palavra simples que a gente fala, ela tem poder de transformar uma pessoa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi assim que Jesus nos ensinou. O privilégio que nós temos de ensinar a palavra do Senhor, pregar o evangelho, compartilhar a palavra, privilégio e responsabilidade. É bom lembrar que quando nós recebemos o evangelho, alguém nos trouxe esse evangelho. A geração passada cumpriu o seu papel. Para que a geração futura ouça, a geração presente também precisa cumprir o seu papel. Você está cumprindo o seu? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Nossa professora de jazz, Marcela Bastos, vamos aí para o encerramento da nossa pesquisa 93 de hoje. Tão engraçadinho, né? Sinceramente, você sente vergonha de pregar o evangelho para quem você não conhece? 87% dos nossos ouvintes disseram que não sentem, não, JR. Vamos aos prêmios do programa? Jurema Amaro de Campo Grande leva para casa o CD Eu Respiro a Adoração da Cristina Mel. Já a Ana Diniz de Porto da Pedra leva para casa o DVD Glória em Rio na Fernanda Brum. No Facebook da 93 FM. No Facebook, a vencedora foi a Cristiane Herbert. Leva pra casa o CD Nada é Impossível, do 4x1. Muito bem, Marcela Bastos, quero avisar os nossos maravilhosos ouvintes que é o seguinte, agora no debate93.com.br, debate93.com.br é um novíssimo site que você pode acessá-lo imediatamente, você vai conhecer, é um site muito interessante e é um site muito proativo, bem simplificado, é proativo. O que ele nos permite ter? Você pode ouvir o Debate 93, nós temos arquivos com debates antigos, você pode ter buscas ali por debatedor, colocar o nome dele, cada debate tem um tema-chave, um tema específico, onde você pode também fazer sua pesquisa sobre esses assuntos, você pode ouvir, você pode deixar seus comentários e você pode também compartilhar. Você vai compartilhar com seu amigo, sua amiga, você vai compartilhar, olha uma estratégia de evangelização aí. Você pode compartilhar com pessoas bem especiais e vai ser bom demais ter você com a gente participando dessa grande bênção que é utilizar as redes sociais para evangelização. Debate93.com.br, você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Agora tem um ouvinte perguntando o seguinte, olha, JR, para alcançar a salvação, basta apenas que a pessoa se arrependa? Eu sinceramente, diz a ouvinte, eu não consigo aceitar isso. É fácil demais. Quer dizer então que a pessoa que roubou, matou, estuprou, ela será perdoada da mesma maneira que eu, que nunca fiz essas atrocidades? Não existe um débito que deve ser pago? Se Deus é justo, é que ele pode aceitar e colocar todo mundo no mesmo nível. Como se manifesta a justiça divina? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Felipe, obrigado, Felipe, um abração. Um abração, JR. Queria mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pregue o evangelho a toda criatura. E um beijo para a Igreja Presbiteriana da Gávea, para Dani, para Rafaela e para o João Pedro. Olha aí. Qualquer momento pode estar chegando aí João mundo, Pedro, nosso primeiro filho. Maravilha, um abraço, bênção puríssima. Um abraço também aqui para o Rafael Andrade, está acompanhando a gente. Ele está mandando um abraço para a Igreja Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, para o pastorzão Milton e em especial para sua esposa Débora Matos. Aí, Débora, recebendo um beijo carinhoso aí do Rafael Andrade, nosso ouvinte aqui. Um agradeço pelo carinho da audiência. Flor de Lis, obrigado, Flor. Deus abençoe. Obrigada.
eu que agradeço por estar aqui. Eu quero mandar parabéns a todos os professores por essa semana, né? Esse dia lindo dos professores, a comemoração. E mandar um beijo enorme pra Neinha, pra minha mãezinha que tá lá em casa, né? Me ajudando a cuidar dos filhos. A todos os meus 55 filhos, a todos do Ministério Flor de Lis. E aí pedir que o povo de Deus continue orando pela minha filha. Eu preciso que vocês continuem orando, clamando, porque só um milagre de Deus, e eu creio no poder da oração. Maravilha, é isso mesmo, povo de Deus. Vamos lá. Pastor Clark Gay, obrigado, Clark. Aquele abraço. Obrigado, foi um prazer participar aqui também com vocês, debatedores. Quero deixar um abraço para o povo da PIB do Estado do Brasil, em Caxias. Um beijo para meu filho Johnny e para minha esposa. Não vou deixar um beijo, vou dar um beijo nela daqui a pouco, ela está aqui do meu lado. Que quero cumprimentar todos que ouviram e que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado também ao querido pastor Odalírio, preso no trânsito, chegou, mas vai orar, viu? Tá bom? Por gentileza, vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Quero agradecer aqui o carinho da nossa equipe, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Kátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos? Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, o equilíbrio, a sabedoria, ao mesmo tempo a intrepidez e a ousadia para pregarmos o maravilhoso e poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar como temos orado todos os dias, pelos corações enlutados e também pelos enfermos. E agora nos unindo de maneira muito especial a Flor, orando pela sua filha e clamando a Deus junto com esse povo de Deus que não vai deixar de orar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua presença, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos sobre evangelismo. Ó Pai querido, que tu possas mover os nossos corações com a motivação certa, Senhor, ao amor pelas almas perdidas, para não vê-las irem para o inferno, Senhor. Tu possas nos dar sabedoria para aproveitarmos as oportunidades, ó Senhor, no nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, abençoa de uma maneira especial Flor de Lis, a sua filha, Pai. Ela crê no milagre, Senhor. Ela falou ali com muita fé que ela crê no poder da oração. Por isso visita, Senhor, a sua filha agora, que tu possas operar com a tua mão poderosa, no nome de Jesus. Visita os encarcerados, visita-nos, Senhor, a cada um nesse dia de chuva, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.